Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Peterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvintes da Rádio FMZ, muito bom dia. Está começando mais uma edição do programa Conexão, um espaço de informação, diálogo e reflexão sobre temas que impactam diretamente a nossa sociedade. Hoje vamos tratar de um assunto urgente, delicado e extremamente necessário: a proteção de crianças e adolescentes diante dos riscos presentes no ambiente digital. Em um tempo em que celulares, redes sociais e aplicativos fazem parte da rotina das famílias, cresce também a necessidade de orientação, prevenção e cuidado para combater diferentes formas de violência praticadas no mundo virtual. Neste mês de maio, a Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, por meio da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos, realiza a campanha Faça Bonito, mobilização nacional de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A iniciativa reforça a importância da informação, da denúncia e do compromisso coletivo na defesa dos direitos da infância e da adolescência. E para aprofundar essa conversa tão importante, recebemos hoje duas convidadas especiais: a doutora Adriana Dias Pais Ristori Cota, promotora de Justiça de Venda Nova do Imigrante, e Fabíola Ferreira dos Santos, que é assistente social do CREAS aqui de Venda Nova. Doutora Adriana, seja muito bem-vinda ao programa Conexão. Bom dia, Edésio, bom dia, Fabíola, bom dia, ouvintes da Rádio FMZ. Uma alegria muito grande estar aqui para debater esse assunto com todos vocês. Fabíola também, seja muito bem-vinda aqui à Rádio FMZ. Bom dia, Edésio, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, doutora Adriana. É uma satisfação enorme poder falar dessa campanha tão relevante que é a campanha Faça Bonito. Doutora Adriana, Fabíola, sejam muito bem-vindas ao programa Conexão. É uma alegria recebê-las aqui e poder abrir esse espaço de conscientização, orientação e diálogo para toda a nossa comunidade. E você, ouvinte, continue sintonizado aqui na Rádio FMZ, porque o programa Conexão está começando agora. Conexão. Apresentação, Edésio Peterle. Você está ouvindo Conexão. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Hoje o nosso assunto faz referência à campanha Faça Bonito e tem como tema Entre Telas e Perigos, como prevenir a violência sexual digital contra crianças e adolescentes. Para falar sobre isso, nós recebemos aqui a doutora Adriana Dias Pais Ristori Cota, que é promotora de Justiça de Venda Nova, e Fabíola Ferreira dos Santos, que é assistente social do CREAS aqui de Venda Nova. Fabíola, para nós começarmos nossa conversa, o que é a campanha Faça Bonito e por que o Maio Laranja ele é tão importante? A campanha Faça Bonito é uma mobilização nacional de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O Maio Laranja foi escolhido porque o dia 18 de maio marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Essa campanha busca conscientizar a população sobre a importância da proteção, da prevenção e da denúncia de qualquer forma de violência contra crianças e adolescentes. É um momento de sensibilizar toda a sociedade para que cada pessoa entenda seu papel no cuidado e na proteção da infância. Fabíola, essa campanha é algo restrito ao nosso município ou é no âmbito nacional, estadual? Essa campanha é uma campanha a nível nacional, não é só de Venda Nova ou de outros municípios aqui do estado. Ela abrange, o Brasil como um todo. Ocorre em todo o Brasil? Todo o Brasil, de forma simultânea. Ah, muito bom. Doutora Adriana, quando falamos em violência sexual digital contra crianças e adolescentes, do que exatamente nós estamos falando? Edésio, nós estamos falando de crimes cometidos no ambiente digital contra crianças e adolescentes. São várias situações que podem acontecer, inclusive aliciamento por adultos, trocas de imagens íntimas, ameaças, chantagens,
exposição indevida de imagens e tantas outras formas de violência em que as crianças e adolescentes são invadidos. Tem o bullying, que é o cyberbullying, são ameaças e chantagens, às vezes, que as crianças e adolescentes são submetidos. Então, tudo isso é crime, tudo isso está previsto na lei penal, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essa violência sexual digital, ela acontece tanto na forma física, como também no ambiente virtual. E isso tem sido realmente comum, doutora? Muito mais comum do que nós gostaríamos que fosse. Infelizmente, as pessoas se aproveitam da inocência, da inexperiência das crianças e dos adolescentes e levam a elas um conteúdo impróprio. Então, nós temos crescido com as redes de apoio à proteção legal. Ela começa na Constituição Federal, passa pelo Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, ganha força no Marco Civil da Internet em 2014, vem depois a Lei de Proteção Geral de Dados em 2018 e, por fim, agora, Edésio, nós temos o que se chama de ECA Digital. O que é isso? É a Lei 15.211 de 2025, que saiu do forno agora, recentemente. Bem ela recente, entrou né? em vigor. Dia 17 de março de 2026, ela entra em vigor e nós, operadores do direito e toda a rede que trabalha com isso, está se inteirando, fazendo formações para que a gente possa compreender como esse marco legal vai nos ajudar a combater todo esse ambiente tóxico para as crianças e adolescentes. Nós temos que entender que internet é excelente. Raramente hoje, no nosso mundo, a gente vive sem internet. Todos os adultos usam, a gente usa para trabalhar, a gente usa para estudar, a gente usa para viajar. Para coisas, para ir num restaurante a gente está usando, porque hoje até os restaurantes usam cardápios digitais. Então, ela ajuda em muitas atividades nossas, mas também ela é muito prejudicial quando a gente não a utiliza com cuidado. Então, esse ECA Digital vem estampar para nós as nossas responsabilidades. A responsabilidade do governo, a responsabilidade das empresas, a responsabilidade da família, a responsabilidade da educação, e tudo isso está descrito ali e tudo isso precisa ser aprofundado por todos nós. Muito bem. Quando nós falamos disso, dessa violência que pode acarretar em nossas crianças e jovens, quais sinais que podem indicar que uma criança ou adolescente está vivendo algum risco ou violência no ambiente digital? Edésio, como bem trouxe a doutora Adriana, a gente precisa ficar muito atento sobre uma violência que está se alastrando entre as nossas crianças e adolescentes, que é a violência sexual virtual, porque ela está ali, e a gente não está se atentando. Às vezes são em jogos inocentes ou plataformas também que as nossas crianças e adolescentes usam, e alguns sinais merecem bastante atenção, como mudanças bruscas de comportamento, isolamento, medo, uso excessivo ao usar o celular, ansiedade, enfim, são questões que prejudicam bastante a saúde mental. Também é importante observar que quando a criança passa muito tempo conectada sem supervisão ou demonstra vínculo excessivo com pessoas desconhecidas na internet, os pais eles precisam vigiar mais, Então, o que seria isso? Passar a observar o que seu filho está acessando na internet, qual plataforma, com quem ele conversa. Isso são orientações que nós sempre damos às famílias. E nem sempre haverá sinais claros. Por isso, o diálogo e a presença da família são fundamentais. E Fabíola, ainda dentro dessa temática, como que nós, pais, responsáveis, cuidadores, como que nós podemos ajudar na prevenção dessa violência sexual digital?
o caminho sempre vai ser o diálogo, né? Porque a principal ferramenta contra essa violência é o diálogo, né? É importante que as crianças e adolescentes se sintam seguros para conversar sobre o que é acesso na internet, sem medo de punição. Os responsáveis precisam acompanhar o uso das redes sociais, orientar sobre os perigos de compartilhar informações pessoais, fotos, localização, além de estabelecer limites adequados para cada faixa etária. Também é importante ensinar que nem toda pessoa na internet é quem aparenta ser e que qualquer situação desconfortável deve ser contatada imediatamente a um adulto de confiança. Hoje lá no CREAS, por exemplo, nós atendemos bastante demandas de crianças, né, que às vezes estão em jogos online e elas têm entre 7, 8, 9 anos, enfim, crianças, e na verdade estão fazendo amizades com adultos de 50, 60, 70 anos. Então, assim, é um ponto de atenção muito grande, né, para os pais, né, o cuidado com essas crianças. Isso que eu iria te perguntar, Fabíola, se essas já são situações que nós vivenciamos aqui na nossa cidade, na nossa região. Infelizmente, sim. Infelizmente, nós já temos algumas situações, né, que nós acompanhamos, né, que são enviadas através do Ministério Público ou dos outros órgãos de proteção, que informam, né, que essas crianças, infelizmente, né, de alguma forma tiveram algum tipo de violação através dessas plataformas. Muito bom, agora nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Conexão. Apresentação: Edésio Petterle. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Hoje o nosso tema é Entre Telas e Perigos, como prevenir a violência sexual digital contra crianças e adolescentes. Conversam conosco sobre esse tema a doutora Adriana Dias Pais Ristori Cota, que é promotora de justiça aqui de Venda Nova, e a Fabíola Ferreira dos Santos, que é assistente social do CREAS, também em Venda Nova do Imigrante. No primeiro bloco, nós demos um panorama sobre a campanha Faça Bonito, sobre os casos de violência sexual digital, no que se refere às crianças e adolescentes. Agora, doutora Adriana, qual é o papel do Ministério Público e da Rede de Proteção nesses casos? Edésio, eu vou falar um pouco do papel do Ministério Público, mas mais importante ainda, eu quero reforçar aqui a fala da Fabíola, mais importante ainda é o papel da família, dos pais. O Ministério Público, quando recebe denúncias envolvendo a violência digital, e hoje aqui nós estamos falando de uma violência sexual digital, é realmente encaminhar para a Polícia Civil, e hoje nós temos um aparelhamento melhor que nos permite rastrear esses atos e fatos advindos ali do meio digital para responsabilizar os culpados a respeito disso. Mas é aquilo que eu sempre falo, o Ministério Público às vezes chega para limpar o leite derramado. Isso às vezes é muito difícil. Eu gostaria de chamar a atenção aos ouvintes que o mais importante realmente é a prevenção. E a prevenção vai partir de dentro de casa. Como eu estava dizendo, o ECA Digital trouxe uma coisa muito bacana com relação à responsabilidade das empresas de tecnologia. Por exemplo, se hoje alguém posta uma foto de uma criança nua, que é um crime gravíssimo, até você ter fotos no seu celular, você está cometendo crime? Você não pode ter esse tipo de material no seu celular. Isso é um crime muito grave, pena muito dura. Então, assim, a partir do momento que você posta isso numa rede social, hoje, imediatamente, a empresa responsável, ela tem que retirar isso. Antigamente, Edésio, antes desse marco legal, era uma dificuldade. A gente passava meses, às vezes, e imagino que trauma que isso vai causando numa criança e num adolescente que está ali vendo o seu corpo exposto de forma criminosa. Então, isso foi um avanço. E o que é o papel da família? O que a gente pode fazer dentro de casa? Conversar sempre com a criança, com o adolescente, ser pai próximo, mãe próxima, saber o que ela está acessando, estabelecer horários, evitar celular de madrugada. Tem gente que deixa criança com celular dentro do quarto, não pode.
não é? Não deixa. Usar o controle parental. Hoje tem várias ferramentas. Eu sei que para muita gente isso parece ser um bicho de 7 cabeças, mas aí fica aí também já uma sugestão para o nosso município, fazer palestras que tragam essa informação. Como é que eu vou fazer esse controle parental dentro do celular do meu filho, dentro do computador do meu filho? Tem essas ferramentas e a gente deve usar. E principal, né, Décio? A gente dá o exemplo. Porque se eu também vivo julgando, vivo como adulto, eu não dou exemplo para o meu filho, como é que eu vou exigir que ele tenha um comportamento bacana? Então, assim, os especialistas têm recomendado nada de tela antes dos 2 anos de idade, evitar celular próprio antes dos 12 anos e adolescentes sempre com acompanhamento. E eu tenho também acompanhado nas notícias mundo afora que há um encaminhamento para proibição de redes sociais antes dos 16 anos. Então, rede social o quê? É Facebook, é WhatsApp, é TikTok, nada disso está sendo permitido. Então, a gente precisa fazer essa lição dentro das nossas casas. Pai e mãe têm o dever legal de tomar conta dos seus filhos. E a gente tem que lembrar, de uma forma bem singela, que a internet é como uma cidade. É como uma cidade. Na rua, Edésio, Fabíola, a gente não ensina as nossas crianças e adolescentes: olha para os 2 lados, não fala com estranho, não entra em qualquer lugar. A gente não fala isso? Então, na internet é igual. A gente precisa de regra, a gente precisa de orientação e a gente precisa de responsabilidade. Então, fica aí para reflexão de cada família de Venda Nova, cada família ouvinte, como é que eu estou ensinando o meu filho, a minha filha, a usar a internet. Como eu também estou usando a internet. São perguntas que a gente tem que se fazer e se responder, cada um no seu tempo, mas com esse cuidado para a gente avançar e melhorar como sociedade. Endossando a fala da doutora Adriana, é importante falar também que às vezes os pais falam sobre o controle dos pais no celular dos filhos, mas há plataformas que não passam por esse controle, né? Então, às vezes, os pais pensam, né? Eu vou deixar o celular com meu filho sendo utilizado porque tem controle dos pais e tudo que ele fizer eu vou acompanhar. Só que isso, às vezes, não acontece, porque tem muitas plataformas, né? Que a gente fala que é a Dark Web, que elas passam e não conseguem monitorar, não. Né? Então, assim, é importante que a doutora traz também sobre a internet, porque, assim, a gente fala nas palestras que a internet é terra de ninguém. Né? Ou seja, se hoje o meu filho, por acaso, né, ele tirar uma foto e postar, a gente não sabe para onde essa foto vai parar, né? Então a gente chama bastante atenção sobre isso, né? Sobre esses adultos maldosos que estão de olho nessas crianças, né? Que eles podem pegar essas fotos sim e fazer exploração sexual, inclusive. Acho interessante que esse novo mundo que nós estamos vivendo, esse mundo de internet, que todos nós estamos utilizando para praticamente tudo, né, traz uma nova realidade, porque antes o perigo estava muito longe, né? Principalmente nós aqui no interior do estado, o perigo de uma violência, de uma exploração, talvez estivesse num grande centro, né, ou numa cidade maior. Com a internet, vamos dizer que esse perigo está cada vez mais próximo, né, porque ele possibilita uma comunicação e um contato infinito entre as pessoas, não é? E outra coisa, Edésio, que me vem aqui, eu não posso deixar de falar de violência sexual digital sem lembrar aqui da inteligência artificial. Exatamente. Nós vimos casos recentes, inclusive em Vitória, em que adolescentes, não adultos, mas próprios adolescentes, pegando foto de colegas e criando conteúdo invasivo e criminoso. Então, mais um alerta que também eu acho que tem muita gente que abusa em ficar postando fotos demasiadas dos seus filhos e sem um critério.
Você postar fotos, e todos nós sabemos, você postar fotos para o mundo, qualquer um pode pegar. A gente tem que ter esse critério. Então, assim, evitar a exposição, criança com uniforme escolar, em tempo real, você postar fotos em localização em tempo real, ou seja, tá todo mundo sabendo aonde você está. Quer dizer, a sua casa está vazia? Quer dizer, você está abrindo a sua vida de uma forma muito perigosa. Você posta a rotina diária do seu filho, você posta ele em situações constrangedoras. E, de fato, no momento em que você faz isso, você está convidando um sem número de pessoas que você não conhece a entrar dentro da sua vida. E se essa pessoa pode pegar essa foto e usar inteligência artificial, nós vamos ter um problema muito sério, muito grave, que vai causar um trauma tamanho para a sua criança e para o seu adolescente, e que você depois vai levar anos para reverter aquilo. Então a gente precisa hoje ser mais comedido nas nossas postagens, fazer grupos fechados. Você quer compartilhar a vida da sua família, da sua criança, do seu adolescente? Publique de forma restrita para alguns familiares, para alguns amigos próximos. Parar com essa exposição. Talvez o seu filho, quando ficar adulto, ele também não vai gostar disso que você fez com ele a vida inteira, que você está deixando uma história digital dele ali, que para todo mundo, qualquer pessoa vai poder ver e utilizar da forma que quiser. E acompanhar a rede social, gente, é diferente do saber quem está acompanhando, porque como a doutora Adriana trouxe, há muita exposição sim, inclusive até sem limites, e aí nós temos crianças, né, que se dizem mini influenciadoras, né, postam lá os vídeos no TikTok, no Instagram, e tem milhares de curtidas, e a gente não sabe quem são essas pessoas, né, do outro lado. Então, assim, tomar cuidado mesmo com a rede social das nossas crianças, nossos adolescentes. Muito bom, agora nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Conexão. Apresentação: Edésio Peterle. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Hoje o nosso tema é Entre Telas e Perigos, como prevenir a violência sexual digital contra crianças e adolescentes. Conversam conosco sobre esse tema a doutora Adriana Dias Pais Ristori-Cota, que é promotora de justiça aqui de Venda Nova, e a Fabíola Ferreira dos Santos, que é assistente social do CREAS, também em Venda Nova do Imigrante. E agora, doutora Adriana, se alguém suspeitar ou identificar uma situação de violência sexual contra criança ou adolescente, inclusive na internet, o que essa pessoa deve fazer? Denunciar, não há outra palavra para definir isso. A denúncia pode ser feita por vários e vários canais. Pode ser feita dentro da tua casa. Disque 100, que é uma plataforma nacional, gratuita, sigilosa. O MP também tem o canal gratuito e sigiloso através da ouvidoria, também pela internet, ouvidoria MPES. Ligar para o 127 também pode. Conselho Tutelar, Polícia Civil, Polícia Federal, porque a depender desse crime digital, ele vai ser investigado também pela Polícia Federal, porque principalmente, Adés, quando a gente fala de violência sexual, como o Brasil tem leis muito duras, muito mais duras do que outros países mundo afora, eles hospedam essas plataformas fora do Brasil e vão buscando dados, e aí nós temos, né, a rede de pedófilos. Então, a Polícia Federal também pode ser acionada para que
quanto mais cedo isso chegue a conhecimento das autoridades, mais cedo a gente consiga retirar os conteúdos ofensivos e criminosos. Lembrando que hoje também, com a entrada do ECA Digital, as próprias empresas passaram a ter responsabilidade legal de retirar esses conteúdos, independentemente de requerimento, e isso foi uma vitória muito grande do nosso Congresso. Lembrar também, Edésio, que é importante todas as pessoas, né, terem a responsabilidade de denunciar, porque às vezes a gente fica assim, não vou denunciar porque não é problema meu. Mas é assim, se eu tomo conhecimento de um caso e não denuncio, eu também estou cometendo uma violação contra essa criança e adolescente, né? E hoje a gente tem a rede socioassistencial, que ela é preparada para fazer o acolhimento e também acompanhar, né, de forma mais técnica essas famílias que tiveram, as crianças, na verdade, adolescentes que foram violados, né, de alguma maneira. Muito bem. Fabíola, dentro da campanha Faça Bonito, nós também temos algumas ações previstas aí na comunidade, certo? Sim, então nós estamos com várias ações nas escolas, né, fazendo palestras, rodas de conversa com os estudantes da rede municipal e também da rede estadual. E aí eu gostaria de convidar toda a comunidade para participar conosco das ações da campanha Faça Bonito, né? No dia 18 de maio, acontecerá o 11º Fórum de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes com o tema Entre Telas e Perigos, como prevenir a violência sexual digital contra crianças e adolescentes. E o horário vai ser de 8 até meio-dia, lá no Centro Cultural Máximo Zandonade. Teremos também a participação do palestrante Eduardo Pinheiro, que é um especialista em segurança digital e crimes cibernéticos, que vai trazer reflexões sobre os cuidados e desafios do mundo virtual. E também vai acontecer a 14ª Mostra Faça Bonito, no Centro Cultural também, com exposição artística, apresentação teatral e exibição de filme relacionados ao tema da campanha. Então é aberto a todo o público. O convite é aberto também à comunidade, mas mais do que participar do evento, é um momento para nos unirmos e fortalecermos a rede de proteção das nossas crianças e adolescentes. Proteger é um compromisso coletivo. Faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes. Eu acredito então, doutora Adriana, Fabíola, que as palavras que ficam aqui da nossa conversa de hoje são responsabilidade e vigilância. Responsabilidade com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, e vigilância sempre e em todo lugar, o máximo que for possível, não é isso? Exatamente, Edésio, a responsabilidade cabe a cada um de nós e vamos participar, vamos nos inteirar, vamos comparecer ao fórum. Já estamos no 11º, eu já estou aqui há 22 anos em Venda Nova e eu tenho visto com muita alegria esse fórum crescer cada vez mais. É um momento também que a assistência social do município se desdobra, visitando todas as escolas da comunidade, fazendo palestras, aproximação com as crianças e os adolescentes, e é muito importante que todos os setores da sociedade apoiem essa iniciativa e que a gente compreenda a importância dessa proteção. E uma cidade segura é uma cidade onde há segurança para crianças e adolescentes. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve aqui sintonizado conosco em mais um programa Conexão. E antes de agradecer as nossas convidadas, eu quero reforçar o convite para o Fórum de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que será realizado no próximo dia 18 de maio, segunda-feira agora, que tem como tema Entre Telas e Perigos, como prevenir a violência sexual digital contra crianças e adolescentes. Será das 8 às 12 horas no Centro Cultural Máximo Zandonade. Participe, faça parte dessa rede de proteção às nossas crianças e jovens. Doutora Adriana, Fabíola, muito obrigado pela participação de vocês aqui, parabéns pelo trabalho que vocês realizam e voltem sempre à Rádio FMZ. Obrigada, Edésio, obrigado Rádio FMZ pelo convite e fiquem todos com Deus. Meu bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a todos e fiquem todos com Deus. Conexão em
conexão com o mundo. Em conexão com você.